Ora bem, porque não são só os políticos que têm direito a esta coisa de dar cartas e de fazer suas jogadas, cá estamos nós para mais um encontro extra da equipa que habitualmente se reúne nesta rádio, às sextas-feiras. Neste Fora do Baralho contamos com João Marcos Almeida, Jorge Fernandes e Susana Peralta. O Luís Aguiar Conraria não pode juntar-se nesta jogatana. Bem-vindos todos, mais uma vez. Esta casa aqui é vossa, basicamente, não é? Eu estou aqui por empréstimo, vamos ver se não baralho aqui com o baralho, de alguma maneira. Hoje falamos do almoço entre Luís Montenegro e Rui Rocha, mas antes vamos ainda aqui ao caso Galamba e à polémica intervenção do SIS neste caso todo. Susana Peralta, começando por ti, tens aí um joker para dar? Tenho. Olá, bom dia, Paulo, muito bem-vindo ao Fora do Baralho. Ficas muito bem connosco aqui do lado de fora. Muito obrigado. Não, eu tenho um joker de ouros para dar a Frederico Pinheiro, que no fundo, joker porquê? Porque é aqui a carta que pode vir a resolver o jogo de uma certa maneira, não é? Porque reparem que ele tem sido o grande ausente desta história. Nós o que sabemos é que saiu por isso a primeira notícia que fala de Frederico Pinheiro, eu recordo, foi quando sai a notícia a dizer a Adjunto de Galamba que esteve em reunião secreta exonerado por comportamentos incompatíveis com deveres, portanto, logo nessa altura parecia haver aqui uma espécie de designação, vamos dizer, de um bode expiatório agora exoneramos aqui o membro do gabinete e vamos fazer de conta que foi ele o responsável por isto tudo, o responsável por isto tudo, estas reuniões, estas atrapalhadas todas. E depois disso, o que nós sabemos é que Frederico Pinheiro, por alguma razão, quis ter acesso à informação que havia naquele computador. Claro que podem ter sido mensagens pessoais, vamos lá ver, toda a gente hoje em dia, mal ou bem, não faço ideia, usa os computadores de trabalho também como instrumentos pessoais, com muita coisa, e portanto pode ter sido isso. Está lá quase a nossa vida toda, não é? Está lá quase a nossa vida toda e portanto obviamente que Frederico Pinheiro, os seus computadores pessoais estão até ligados ao nosso próprio telemóvel e aliás Frederico Pinheiro tinha também um telemóvel de serviço, provavelmente teria outro pessoal, não sabemos. Portanto, pode ter sido isso, ele pode lá ter ido buscar as fotografias do último fim de semana em família, mas também pode não ter sido, não é? E, digamos, toda a polémica que se gera em torno deste computador indicia que havia preocupações de Frederico Pinheiro ter acesso a informação que aparentemente só foi classificada, segundo as notícias que têm vindo a público, por iniciativa ou por sugestão do próprio Frederico Pinheiro e já depois de aquela informação ter sido pedida pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Pronto, o que nós também sabemos de Frederico Pinheiro é que, para repetir, por alguma razão ele quis ter acesso a este computador a tempo de tirar de lá coisas que nós não sabemos o que eram. E sabemos também que depois, independentemente do seu comportamento ter sido mais ou menos agressivo, também não sabemos, porque como o Jorge já lembrou aqui num dos foras do baralho desta semana, nós não temos ainda o relato da polícia, não sabemos o que é que aconteceu naquele dia em que a PSP foi chamada ao local do Ministério. No entanto, o que sabemos é que houve um homem que foi privado da sua liberdade de sair de um edifício público. E, portanto, algum dia, certamente, Frederico Pinheiro vai vir a público e vai ter aqui um joker de ouros que pode baralhar as cartas, não é? E ele neste momento tem uma boa mão, seguramente, não é? Certamente tem uma boa mão, porque ele tem estado calado e bem, imagino que esteja aconselhado por bons advogados, até porque há aqui uma potencial acusação de um crime de furto, segundo eu também li na notícia de hoje do Observador, que dá conta da atuação do SIS, do encontro no meio da rua e tal, do agente D. Obviamente ele tem estado calado, mas ele sabe coisas e ele teve o computador em tempo, enfim, o tempo que ele teve o computador, eu presumo que ele tenha feito cópias, não sabemos é do quê, pode ter sido realmente das fotos do fim de semana, vamos ver. Vamos ver que fotos são essas ou que dados são esses. Jorge Fernandes, entretanto, já há tomadas de posição, houve aqui um comunicado do Conselho de Fiscalização do Serviço de Informação da República e penso que queres atribuir uma nota. Sim, claro, eu quero atribuir uma belíssima nota ao uma Conselho. Carta, claro. Uma carta, claro, uma carta. Desculpa, quem dava notas era o outro. Quem dava notas era outro, exatamente. Está dentro do baralho. Está mais dentro do baralho que nós imaginamos. E esse está sempre dentro do baralho, nós é que estamos fora do baralho. Não, quero atribuir uma nota de facto e uma carta, a carta mais escura possível. Porque tudo isto é verdadeiramente grotesco, quer dizer, há um parecer, supostamente, enfim, há um parecer, e esperemos que haja mesmo, não seja como outro parecer da Comissão Parlamentar de Inquérito, que existia, mas depois aparentemente já deixou de existir, mas há um parecer feito por 3 pessoas sobre a lisura da atuação do SIS. O problema deste parecer, e destas 3 pessoas, é só um, é que é absolutamente impossível que este parecer não esteja mais
manchado por conflitos de interesse gravíssimos. A composição deste órgão é a seguinte: Constância Urbano de Sousa, ex-ministra de António Costa, que aliás também não deve gostar muito do Sr. Presidente da República, na medida em que foi despedida em direto e levou um belíssimo raspanete na altura. Mário Belo Morgado, ex-secretário de Estado da Justiça de António Costa, e Joaquim Carlos da Ponta, ex-deputado do PST. Portanto, nós temos aqui dois ex-membros do governo de António Costa que estão a julgar supostamente legalidade, mas estão a julgar se as ações de membros do governo de António Costa, portanto, seus ex-colegas de governo, com quem supostamente deveriam ter solidariedade institucional, foram ou não lícitas, num caso que está a deixar o país todo em transe e que é um dos momentos politicamente mais difíceis de António Costa desde que tomou posse, há 8 anos. E, portanto, eu pergunto-me como é que um país se pode querer levar a sério e as suas instituições se podem querer levar a sério quando são estas pessoas que vão emitir estes pareceres. Não há nenhuma independência, nenhuma garantia de independência. E para além disso, eu queria até passar um som do Rogério Alves de ontem, em que ele é mais ou menos contundente sobre isto. Tudo isto é profundamente lamentável, porque existem aqui várias violações à lei. A intervenção do SIS, neste caso, é claramente ilegal. E eu não percebo como é que, nomeadamente, o Sr. Primeiro-Ministro pode defender o contrário. Rogério Alves, ontem na CNN Portugal, precisamente a comentar esta tomada de posição do Conselho de Fiscalização das secretas. Portanto, a minha questão é, será que eu devo acreditar em Rogério Alves, que nunca participou em nenhum governo de António Costa, é um jurista que eu não preciso de apresentar, todo o país sabe quem ele é, enfim, será que eu devo acreditar em Rogério Alves? Isto é apenas um pequeníssimo excerto de uma intervenção longa e bastante detalhada sobre a matéria, em que penso que fica bastante claro a sua sustentação e a sua argumentação para ter esta posição, ou devo acreditar num parecer em que 2/3 das pessoas encarregadas do mesmo foram ministra e ex-secretário de Estado de António Costa? Jorge, e além, tenho muitas dúvidas. Deixa-me só acrescentar que também já esta manhã, há pouco, tivemos aqui Paulo Saragossa da Mata, mais um jurista, que no fundo tem uma linha de opinião e de pensamento sobre isto muito semelhante à de Rogério Alves também. Acha que a intervenção do SIS não foi adequada neste caso e critica também este primeiro parecer do Conselho de Fiscalização do CIR. Este é um assunto, Jorge, que ainda vai dar pano para mangas, talvez. Eu tenho a certeza que isto vai dar pano para mangas. Quer dizer, parece-me absolutamente evidente que se o governo sobreviver, quer dizer, vamos ver o que é que o Marcelo Rebelo de Sousa faz, mas caso o governo sobreviva, parece-me evidente e inevitável praticamente que António Costa, para além de ter que lidar com a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, vai ter que lidar com a Comissão Parlamentar de Inquérito à atuação do SIS nesta matéria, onde iremos ter naturalmente meses a fio de lavagem de roupa suja, de mentiras, de manipulações e de notícias absolutamente explosivas para a República, porque tudo isto é grotesco. Isto é absolutamente grotesco. Nós até agora, passaram vários dias sobre isto, continuamos sem saber quem foi que fez o telefonema a chamar o SIS, porque ouvindo os membros do governo, parece que os agentes do SIS iam a passar de carro e lembrar-se, vamos ali passar no Ministério porque aparentemente há ali alguém que pode precisar da nossa ajuda. Portanto, foi é o mesmo passarinho que tinha avisado a CEO da TAP das reuniões. Exatamente, Susana, é uma belíssima analogia. A Presidente da TAP acordou de manhã e disse, se calhar hoje vou ter uma reunião ali com o Carlos Pereira para preparar a minha audição esta semana. Portanto, eu não consigo entender... Só nos filmes é que os agentes secretos aparecem à hora certa, quando são necessários, não é? Claro. Exatamente, quer dizer, deixa-me só concluir para dizer o seguinte, que é, eu às vezes fico espantado como é que nós, em Portugal, chegamos a este ponto de degradação da vida pública. E custa-me até assistir à maneira como a claque do PS, porque isto neste momento o país está dividido claramente em claques, há uma claque a favor de António Costa e outra contra, mas a claque do PS está a dizer, está no fundo a dizer que António Costa é um grande político. Há um livro que saiu há uns anos de uns cientistas políticos americanos chamado How Democracies Die, em que eles falam de um conceito que é uma coisa, enfim, eu vou ter que falar em inglês aqui só para clarificar aqui, que é uma coisa chamada Institutional Forbearance, que significa mais ou menos o seguinte:
há poderes que se têm em democracia e que podem ser exercidos, mas que um agente político responsável pode muitas vezes restringir-se à sua utilização para o bem da democracia. E, portanto, este fim-capé que António Costa fez com João Galamba, é evidente que António Costa tem o poder de escolher quem são os seus ministros. É legítimo, não é? E claro. É legítimo, o que é evidente. Mas pode que ser desadequado, claro. Mas é desadequado porque aumenta a polarização, António Costa e o Partido Socialista estão muito preocupados, aumenta a fogueira do populismo, aumenta a fogueira do Chega, que só causa divisões no país e, portanto, isto não aconselha a ninguém. Muito bem. João Marcos Almeida, ontem foi um dia cheio também de idas ao restaurante, não só à noite de Marcelo, que acabou congelado, mas antes disso houve um almoço entre Luís Montenegro e Rui Rocha, e tu queres dar uma carta a esse almoço. Quero. Bom dia, Paulo, antes de mais, e bem-vindo também. Quero dar uma carta de copas a Montenegro e a Rui Rocha. Acho que é muito bom eles conversarem. Eu gostei também das declarações. Conversarem e, no fundo, dizer ao país que estão a conversar, não é? Avisar os jornalistas, basicamente. Estão a conversar, como Rui Rocha depois disse, e bem, julgo eu, na entrevista que deu à SIC Notícias à noite, que estão a conversar, mas mais, não estão a conversar sobre qualquer coisa. Estão a conversar sobre a preparação de uma alternativa ao atual governo, o que é fundamental. Ficaram de continuar a conversar, vão continuar a conversar. É claro que a Iniciativa Liberal e o PSD vão concorrer sozinhos às eleições, portanto não haverá coligação pré-eleitoral, o que eu acho bem. Os partidos devem ver que apoio é que têm dos portugueses em eleições e não faria sentido nenhum, sobretudo para a Iniciativa Liberal, um partido novo, fazer uma coligação pré-eleitoral. A Iniciativa Liberal tem que dar provas de vida e portanto, acho que é uma boa decisão. Mas João, embora seja menos eficiente em termos eleitorais, na conversão de votos para mandatos, não é? Pode ser menos eficiente em termos eleitorais, mas eu acho que nós não podemos reduzir a democracia a uma aritmética eleitoral. Há boas razões, há bons princípios políticos e boas razões que explicam porque é que a Iniciativa Liberal deve concorrer sozinha, e mesmo o PSD. O que para mim é importante é dois partidos estarem a conversar, estarem a procurar construir uma plataforma comum do governo e serem uma alternativa ao atual governo, que manifestamente o país necessita de uma alternativa ao atual governo. Nós neste momento temos um governo de destruição nacional, que vai continuar a destruir o país. Não vale a pena ter qualquer ilusão, e esta história, o Jorge estava a falar da claque socialista, a claque socialista ficar contente por António Costa manter Galamba, isso faz-me lembrar, era como se a claque de um clube de futebol ficasse contente por manter o pior jogador em campo, que acabou de marcar 2 golos na própria baliza. É uma coisa extraordinária. Mas enfim, a claque socialista lá saberá o que gosta e o que pensa. Eu não faço parte da claque socialista, graças a Deus, nunca fiz nem nunca farei. Mas fico muito contente que haja uma alternativa. E também acho que é importante, porque em Portugal não há uma cultura dos partidos que estão na oposição construírem verdadeiramente uma alternativa de poder. Há esta ideia em Portugal que um partido na oposição, o objetivo de um partido que está na oposição deve ser chegar ao poder o mais rapidamente possível. O que eu acho que é um erro. E o que tem acontecido é que, na maioria dos casos, nós temos governos que chegam, ou partidos que chegam ao governo, sem estar verdadeiramente preparados para governar. E não basta estar no governo, é preciso ter um projeto de governo, é preciso ter políticas públicas claras. E mais, é preciso apresentar essas políticas aos eleitorados. Isso já existe da parte do PSD, sobretudo, João Marcos Almeida? Não existe, claro que não existe, mas eu acho que o PSD precisa de tempo. Montenegro não é líder há menos de um ano, e estas coisas demoram tempo. Não se constrói uma alternativa do governo rapidamente. É preciso tempo para fazer, e eu acho que o PSD precisa de tempo, tem que construir e começar a construí-la, mas tem que ser bem construída e, sobretudo, tem que ser bem apresentada, porque os governos precisam ter um mandato forte do eleitorado para depois poder fazer reformas e aplicar as suas políticas públicas. E esses mandatos fortes só resultam se houver uma alternativa absolutamente clara e bem apresentada e bem discutida com os portugueses. E eu acho, e aqui faço um elogio à Iniciativa Liberal, a Iniciativa Liberal é um partido que tem mostrado preocupação com a substância em relação a certas políticas.
Eu concordo com muitas delas, com outras discordo, mas é o que é, quer dizer, não sou uma iniciativa liberal, não tenho que concordar com tudo, mas pelo menos eles valorizam a substância das políticas e acho que a iniciativa liberal pode ajudar o PSD também a preparar um conjunto de políticas que sirvam de alternativa ao atual governo e de um programa de governo para os próximos anos, quando houver eleições. Não sabemos quando é que haverá eleições. Muito eu bem. acho que não vai haver tão depressa. Antes do próximo ano não haverá. Antes das europeias, talvez. Não haverá. Desculpe? Antes das europeias, não haverá. Sim. Não mais, Paulo. Eu acho que o governo devia ficar até 2006, até 2026. Os mandatos são para serem cumpridos. Devem ficar até ao fim. Isto não pode ser um governo de repente acha que não, que está farto de governar, ou o primeiro-ministro está cansado de governar e vai-se embora. Quer dizer, não é assim que a democracia funciona. Portanto, deveriam ficar até ao fim e até 2026 o PSD, com a iniciativa liberal, deviam construir uma alternativa. Obviamente não pode ser um programa de governo porque vão concorrer a eleições separadas, mas deviam construir uma alternativa. Acho que é assim que a democracia deve funcionar. E muito mais importante do que o PSD chegar depressa ao governo ou haver eleições antecipadas, é o PSD chegar ao governo bem preparado para governar e com aliados, porque o PSD sozinho será muito difícil ter maioria absoluta, e com aliados que também estarão bem preparados para governar. Muito bem. Eu queria ainda fazer um último ponto muito rápido, Paulo, se puder. É sobre este assunto ainda, João? É sobre este assunto. Então, força. Eu não conhecia, nem conheço bem Rui Rocha. Gostei, a entrevista que ele deu ontem assim, que foi a primeira que eu vi com atenção e cuidado. Gostei do que ele disse, gostei da entrevista que ele deu, pareceu-me uma pessoa credível, sensata, corajosa, bem articulado. E depois há um ponto que eu gosto. Eu acho que um dos grandes problemas desta dupla Marcelo Costa, que está a deixar de ser dupla, é que eles são pessoas, no fundo, desta bolha lisboeta de Lisboa. Eu costumo dizer que eles são provincianos de Lisboa, conhecem muito mal o resto do país. Fizeram toda a sua vida em Lisboa, nunca saíram de Lisboa, dos mesmos círculos, das mesmas amizades, do mesmo tipo de pessoas com quem se dão. E eu gosto muito de ver Montenegro e Rui Rocha, duas pessoas fora de Lisboa, por acaso são ambos do Norte, mas poderiam ser do Sul ou das Ilhas, mas fora de Lisboa também é bom para o país, de vez em quando, poder ter governantes e pessoas na liderança política que vêm de fora de Lisboa. Essa diversidade geográfica. Muito Alguém quer acompanhar aqui ou contrariar o João nesta matéria ou não, Susana? Não, eu estou completamente de acordo com isto. Da questão da bolha lisboeta. Completamente de acordo. Depois fiz a piada parva do Sócrates ser beirão, mas isso não interessa para nada. É óbvio que nós temos que diversificar. Esta concentração excessiva de tudo em Lisboa, e contra mim falo, é perniciosa e é um problema de representação. Mas seja, Cavaco era algarvio também, por exemplo. Cavaco era algarvio, é verdade. Não, o que eu queria dizer é que... Cavaco com Sócrates. Deixem-me só... o João veio aqui, o João Marcos Almeida falou-nos... Não, ainda temos aqui uns 3 minutos. Falou-nos aqui do almoço. Deixem-me passar para o jantar, para outra refeição forte do dia. E ontem houve aquela saída para jantar do Presidente da República, seguido por um gelado com 3 sabores. Susana, alguma reflexão sobre esta viagem gastronómica muito curta de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu ontem estava a achar que Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter sido desautorizado daquela forma pelo Primeiro-Ministro, iria querer reagir rapidamente. Mas aparentemente não é isso que ele está a fazer. Ele está à espera para ver o que acontece, e como ainda pode acontecer muita coisa. Aliás, volto ao meu joker de hoje do início. Talvez Marcelo não se engane. Ele é perito nestas coisas, não é? Porque ele já tinha feito uma vez aquela saída para ir levantar dinheiro, se bem se lembram, tinha ido ao multibanco. Desta vez devia ter algum dinheiro na carteira ainda. Claro. Devia ter algum dinheiro na carteira e resolveu comer o seu geladinho também. Eu achei que ele está muito divertido. Achei que o Marcelo está divertido e está a gozar os times que aí vêm. Ele está a gozar por antecipação. No fundo, Costa deu-lhe a oportunidade para ele poder fazer maldades ao Costa. O Marcelo é ótimo a fazer maldades, aliás, ele diverte-se imenso a fazer maldades, ele gosta disso, faz parte da sua natureza. E Costa deu-lhe autorização. Kill, almost. Mas isso devia slow killing. Não é? Pois, só que esse slow killing eu não tenho a certeza que seja bom para o país, estás a perceber? Jorge Fernandes, é isso. Jorge Fernandes. Ou seja, nós estamos metidos, era preciso um momento de clarificação. E nesse momento...
uma vez que o Primeiro-Ministro optou por não nos oferecer esse momento de clarificação, era bom, enfim, ele ofereceu um momento de clarificação à maneira dele, que ele foi o que ele disse foi, não, eu tenho equipa, eu confio no João Galamba, está tudo bem, eu vi elementos, eu sei e tal. Ele acha que isso é uma clarificação, mas verdadeiramente não é, porque as pessoas viram o que aconteceu e há uma inquietude na população, porque realmente a pessoa imaginar cenas de pancadaria no Ministério não agrada a ninguém. E esta coisa do SIS, não é? Porque atenção, o Jorge já explicou bem a questão do SIS, eu queria só acrescentar um ponto, a utilização arbitrária dos serviços de informação é própria de ditaduras. Ou seja, nós, democracias, queremos ter serviços de informação, eu certamente quero, mas quero que eles estejam sujeitos a um conjunto de regras estritas e de escrutínio que não permitem abusos de poder. Portanto, isso para mim é um grande problema. Mas pronto, como eu dizia, há um momento de clarificação relativamente ao país, ou seja, nós precisamos de saber com o que é que contamos, temos ou não temos governo, que governo é que temos, esta atrapalhada da TAP até onde é que nos vai levar, e de facto eu acho que isso não é bom para ti. Era bom que o Marcelo, a seu tempo, nos ajude. Vai ser um voo transatlântico, não vai ser um voo europeu. Quase a fechar. Jorge Fernandes, Marcelo está divertido, podemos sempre perguntar, mas este homem ri de quê, não é? Acho que o Marcelo, se quiser garantir que António Costa é absolutamente humilhado, adota o estilo Mário Soares e, ao contrário de Cavaco Silva, que realmente houve uma melhoria muito clara do país, pega nos jornalistas e durante 2 ou 3 meses faz uma ronda pelo país, pelas urgências, pelos professores, e mostra para toda a gente o estado calamitoso em que António Costa e a Geringonça deixaram o país e, portanto, com isso humilha António Costa e mostrará e ficará provada à sociedade que o milagre e que o fim da austeridade nunca existiu e foi simplesmente uma enormíssima patranha que António Costa montou. Portanto, Marcelo tem essa capacidade de marcar a agenda e rapidamente consegue destruir António Costa. Muito bem, serão certamente jogadas os próximos capítulos. João Marcos Almeida, Jorge Fernandes, Susana Peralta, foi um gosto estar aqui a distribuir jogo convosco. Amanhã cá estarão na sessão regular do Fora do Baralho para continuarem a olhar para todos estes casos que estão ainda a desenrolar-se. Bom dia e obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo.